o aviso. Então, senhores, está aí. Parágrafo 9º diz o seguinte, parágrafo 9º do artigo 14. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Volta aqui para mim. Então, senhores, conforme você viu aí, parágrafo 9º do artigo 14, uma lei complementar poderá sim prever outros casos de inelegibilidade fora daqueles que estão previstos na Constituição Federal. E temos uma lei, sim, que prevê outros casos de inelegibilidade conforme o parágrafo 9º do artigo 14. Essa lei recebeu, foi apelidada aí de ficha limpa. A ficha limpa nada mais é do que uma lei complementar que prevê outros casos de inelegibilidade. Tranquilo, senhores? Beleza? Vamos então para uma outra ideia aí no seu caderno, no seu material. A pergunta agora é a seguinte: é possível? É possível. É possível impugnar. É possível impugnar o mandato eletivo perante a Justiça Eleitoral. Então a pergunta é possível impugnar o mandato eletivo perante a Justiça Eleitoral nos casos de fraude, ou abuso do poder econômico, esta é a pergunta. Então vamos lá, senhores. É possível impugnar o mandato eletivo perante a Justiça Eleitoral nos casos de fraude ou abuso de poder econômico? Seria possível, então, impugnar perante a Justiça Eleitoral o mandato por casos de abuso do poder econômico ou até de fraude? Isso é possível, senhores? Bom, imagine a seguinte situação. Imagine que o seu patrão, você trabalha numa empresa e o seu patrão, ele, dono de vários imóveis, um cara rico, pretende se candidatar e se candidata. E aí ele vem compelir, olhe, isso não existe no Brasil, no Distrito Federal, não existe, isso não existe em lugar algum. Isso é uma hipótese, tá? Uma hipótese. Então, o seu patrão, ele quer se candidatar, e aí ele se candidata, e ele vem compelir, ele vem obrigar seus empregados, ele tem muitas empresas, ele obriga seus empregados a votar nele sob pena de demissão. E ainda mais, ele abusa do poder econômico para a compra de votos. Bom, isso não existe no Brasil nem no Distrito Federal. É só uma hipótese. Imagine que você tenha provas de que isso aconteceu. Bom, tendo provas, eu perguntaria, poderia então se impugnar o mandato eletivo desse indivíduo mediante uma ação? Existe uma ação para impugnar perante a Justiça Eleitoral o mandato desse indivíduo? Sim, existe. Se chama ação de impugnação de mandato eletivo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Aí a pergunta que fica é, então a resposta primeiro é sim. Mediante a ação, olha lá, ação de impugnação de mandato. Ação de impugnação de mandato eletivo. Esse é o nome. Ação de impugnação de mandato
eletivo. Professor, seguindo o raciocínio, esta ação, ela tem um prazo? Ela tem um prazo para ser impetrada? Tem um prazo, sim. Qual é o prazo? 15 dias. Mas 15 dias, professor, a contar de quando? Bom, preste atenção. O examinador, na sua prova, vai dizer 15 dias a contar da posse. Não é a partir da posse. É 15 dias, preste atenção, a contar da diplomação. Diplomação. Então, 15 dias a contar da diplomação. Então, é possível impugnar um mandato eletivo perante a Justiça Eleitoral nos casos de fraude ou abuso de poder econômico? Sim, é possível, mediante a ação de impugnação de mandato eletivo, que terá um prazo 15 dias a contar da diplomação. Isso está onde, professor? Parágrafo 10 do artigo 14 da sua Constituição Federal. Vamos colocar aí na tela para que você venha acompanhar em casa o que eu estou dizendo para você na tela aí. Vamos lá? Olha só, parágrafo 10 do artigo 14 diz o seguinte: o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Tudo bem, senhores? Volta aqui para mim. Então, preste atenção. É possível impugnar? Percebemos que sim. E vai impugnar mediante a ação de impugnação de mandato eletivo. Tem um prazo? Tem. 15 dias a contar da diplomação. Tranquilo, senhores? Beleza? Bom, encerramos assim mais uma parte dos direitos políticos. Vamos continuar. Vamos então continuar desenvolvendo a matéria. Estamos falando de direitos políticos. Vamos colocar mais um ponto aí no material dos senhores. Dito isso, vamos falar agora de casos de perda e suspensão de direitos políticos. Mas antes disso, vamos colocar uma frase aí no seu caderno, colocar uma atenção, porque este é item de prova, esse é daquelas bombas que caem no concurso público. Então já abra assim, uma atenção no seu caderno, atenção, olha a bombinha, essa daqui não cai, essa aqui despenca no concurso público, atenção para o item de prova. Qual é o item de prova? Coloque uma frase aí no seu caderno: não existe. Não existe. Não existe cassação. Não existe cassação de direitos políticos. Não existe cassação de direitos políticos no Brasil. Não existe cassação de direitos políticos. Então, desculpe, essa é a frase. Não existe cassação de direitos políticos no Brasil, senhores. Não existe. Falou cassação de direitos políticos na sua prova, está errado. Perceba, cassação de direitos políticos, cassação de mandato eletivo é possível. O que não é possível é a cassação dos direitos políticos. Cassação de direitos políticos não existe no Brasil. Tudo bem, é vedado a cassação dos direitos políticos. Então, isso está no caput do artigo 15 da sua Constituição Federal, que a gente vai ver daqui a pouco. Agora, preste atenção ainda aqui. A cassação de direitos políticos não existe. O que é possível é a perda dos direitos políticos ou a suspensão dos direitos políticos. Bom, e onde está isso? Está no artigo 15 da Constituição Federal, em 5 incisos. A pergunta é a seguinte: professor, eu estou aqui com a minha Constituição Federal e o caput do artigo 15 diz que não existe cassação, o que existe é perda ou suspensão nos seguintes casos. E aí tem 5 casos, 5 incisos. Mas o legislador constituinte originário não fez a distinção, não disse
Quais desses daí eram casos de perda, quais eram casos de suspensão? Quem faz essa distinção é a doutrina. E aí nós temos um problema, porque não existe, a doutrina não é pacífica, melhor dizendo, a doutrina ela não é pacífica no que se refere aos casos de perda ou suspensão. Vamos fazer aqui um esquema dentro daquilo que me parece mais razoável que fez a doutrina no que se refere a esta divisão. Tudo bem, mas se isso cair no concurso público, é controverso e aí poderia ser questionado pelo menos alguns deles. Vamos tratar então, na divisão da doutrina, pelo menos aqueles livros voltados para o concurso público, me parece a melhor ideia, essa divisão aqui. Vamos lá, senhores, preste atenção. Perda, vamos esquematizar aqui. Teríamos então 3 casos. Primeiro caso, cancelamento da naturalização. Esse seria o primeiro caso de perda. Segundo caso de perda, perda da nacionalidade. E o terceiro caso, recusa a cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa Isso tudo nos moldes do artigo 5º, no seu inciso 8, diz a Constituição Federal. Então, professor, quais são os casos de perda, conforme melhor doutrina, cancelamento da naturalização, perda da nacionalidade e recusa a cumprir a obrigação a todos imposta e prestação alternativa nos moldes do artigo 5º, no seu inciso 8º. Tudo bem, professor, estou aqui com a minha Constituição, eu não achei essa possibilidade que você está citando aí, essa segunda possibilidade, a perda da nacionalidade. Realmente lá na Constituição só tem cancelamento da naturalização e a recusa a cumprir a obrigação a todos imposta e prestação alternativa. Esse aqui da perda é acrescentado pela doutrina. Por quê? Ora, se o indivíduo que tiver cancelado sua naturalização, ele perde os direitos políticos, o brasileiro, e aí está se referindo a brasileiro naturalizado, o brasileiro que perde a nacionalidade também terá. E aí, por lógica, a gente acrescenta mais um aqui. Tudo bem? Onde se tem a maior dúvida é exatamente nesse segundo caso aqui. Para a parte da doutrina, esse terceiro caso aqui, recusa a cumprir a obrigação a todos imposta e prestação alternativa, tem uns que diz que é caso de perda, tem uns que afirmam que seria caso de suspensão. Tudo bem? E aí, fica sempre aí a dúvida no que se refere a este terceiro caso aqui. Tudo bem? Tranquilo, senhores? Agora, professor, quais seriam os casos de suspensão? Quais são os casos de suspensão dos direitos políticos? Vamos lá, vamos esquematizar aqui os casos de suspensão de direitos políticos. Olha aí. Casos de suspensão, então. Incapacidade civil absoluta. Então, incapacidade civil absoluta é o primeiro caso de suspensão. Segundo caso, condenação criminal transitada em julgado. Condenação criminal transitada em julgado. Último caso, improbidade administrativa. Último caso, improbidade administrativa. Então, fechando essa ideia aqui, senhores, estamos falando de quê? Estamos falando aqui de casos de perda e casos de suspensão de direitos políticos. A primeira ideia, atenção,
não existe cassação de direitos políticos no Brasil. O que existe é o quê? Perda ou suspensão. Casos de perda: cancelamento da naturalização, perda da nacionalidade, recusa a cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, e nesse último ponto, parte da doutrina afirma que é perda, parte da doutrina afirma que é suspensão. Nesse aqui, se cair no concurso público, caberia o recurso. Bom, e os casos de suspensão? Incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado e improbidade administrativa. Para a gente fechar este assunto, então, vou pedir para colocar aí na tela o próximo slide, para que você perceba isso na Constituição. Artigo 15, então, diz o seguinte: é vedada a cassação de direitos políticos. Já está aí, senhores, ó, é vedada a cassação de direitos políticos. Não existe cassação, então, de direitos políticos no Brasil, conforme falei. Cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Olha, então a Constituição não faz a distinção, quem faz é a doutrina. E olha os 5 casos aí. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Ou seja, a doutrina acrescentou ali, além de cancelamento da naturalização, a perda da nacionalidade. 2. Incapacidade civil absoluta. 3. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. 4. Recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, no seu inciso 8º. E, por último, improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, no seu parágrafo 4º. Volta aqui para mim. Então, senhores, com isso a gente encerra aí a parte dos direitos políticos. Espero que tenha ficado fácil aí para os senhores, porque direito constitucional é fácil.